Olá, crianças! Estamos de volta para continuar a nossa aula de ciências. Agora que você já sabe o que é o órgão e quais são as necessidades básicas do nosso corpo para a nossa sobrevivência, nós vamos estudar as principais partes do corpo, tá bom? Então, agora nós vamos ver quais são elas. Nesta aula, você vai aprender como o corpo humano está dividido e identificar as suas partes principais. O nosso corpo é assim como a bicicleta, olha lá na imagem. A bicicleta é dividido por várias partes e o nosso corpo também. Então, na bicicleta nós temos o quadro, selim, que é o banco, o guidão, pneu, o aro, o pedal, a corrente e a roda. Então, olha lá, a bicicleta é composta de diversas partes que juntas permite que a gente se locomova nela. Vamos fazer a leitura do texto? Você já reparou que muitas coisas ao nosso redor são formadas por partes? A bicicleta, por exemplo, é formada pelas rodas, pelo quadro, pelo guidão, pela corrente, pelos pedais e outras partes. Todas essas partes têm uma função e juntas compõem o todo que permite a bicicleta funcionar. Também podemos reconhecer diferentes partes que compõem o nosso corpo. Você sabe quais são elas? O nosso corpo é formado pela cabeça, pelos membros e pelo tronco. Na cabeça estão os olhos, a boca, a orelha, o nariz e o cérebro. Os membros são constituídos pelos braços e pelas pernas. Já o tronco é a região entre o pescoço e o início das pernas. Cada parte do corpo é formada por diversas estruturas, como os ossos e os músculos. Essas estruturas apresentam funções determinadas e recebem o nome de órgãos. Olha lá o que são órgãos. O cérebro, por exemplo, é o órgão que nos permite pensar e coordenar outras partes do corpo. Aqui, no nosso dicionário, nós temos a definição da palavra órgão. Então, vamos ver se bate com o que vocês pesquisaram? Órgão: estrutura do corpo humano que apresenta características específicas e uma ou mais funções. Então, olha aqui o exemplo na foto, né? A cabeça, os membros, que são os braços e as pernas. Então, membro superior, que indica que é a parte de cima, e os membros inferiores, que é a parte de baixo. E aqui do pescoço até o início das pernas, nós temos o tronco. Vamos para a página 233. Quais são as partes principais do meu corpo? No interior do tronco, encontramos outros órgãos, como o coração, o estômago e os pulmões. Cada um é responsável por uma função diferente e quase todos os nossos órgãos ficam dentro do corpo. Olha, então na cabeça nós temos o órgão cérebro. Aí lá no tronco, o coração, os pulmões e o estômago. E nós temos outros mais, né? A maior parte dos nossos órgãos fica dentro do corpo. Os olhos
Os olhos e a pele são dois exemplos de órgãos visíveis externamente. Atividade 1. Em que outras partes é possível dividir o corpo humano? E para que servem essas partes? 2. Observem a imagem e faça o que se pede. A. Use a palavra órgão para descrever a imagem. B. O significado que você deu à palavra órgão é o mesmo que estudou nessa aula? Se não, qual é este significado? Então, vocês vão responder essas questões e nós vamos corrigir na próxima aula, combinado? Vamos para a página 234. Por que preciso me alimentar todos os dias? Nesta aula, você vai compreender a importância dos alimentos e os benefícios de uma alimentação equilibrada. Você já reparou que comemos várias vezes ao dia? Todos os dias? Tomamos café da manhã, almoçamos, jantamos, sem contar os lanches do recreio. Mas, afinal, por que precisamos nos alimentar? Apenas pelo prazer de comer? Os alimentos são importantes porque nos fornecem energia para realizar todas as nossas atividades, como correr, jogar bola, ler e escrever. Eles são importantes também para o nosso crescimento e para que o corpo possa funcionar direito e se manter saudável. Para que os alimentos possam nos proporcionar tudo isso, precisamos comer um pouco de tudo. Por isso, nossos pais insistem para experimentarmos alimentos diferentes e comermos mais frutas e verduras. E, apesar de muitas vezes torcermos o nariz, experimentar uma comida diferente pode ser bem gostoso. Experimentar alimentos diferentes pode ser muito divertido e ainda nos surpreender com sabores novos. Alimentação saudável não significa ter de comer só o que não gostamos ou encher o prato só de salada. Alguns alimentos são mais nutritivos que os outros. É verdade, mas também podemos comer doces e frituras, desde que em pequenas quantidades e não todos os dias. Comendo um pouco de tudo, evitamos algumas doenças e ajudamos o nosso corpo a se manter sadio e em forma. A boa alimentação consiste em comer um pouco de tudo em quantidades adequadas. Então, vamos para as atividades. 1. Em dupla, faça uma lista dos alimentos que vocês comeram ontem, desde que se levantaram até a hora de dormir. Então, vocês vão fazer sozinhos, tá? Então, façam uma lista dos alimentos que vocês comeram ontem, desde a hora que levantaram até a hora de dormir. Há muita diferença entre os alimentos que cada membro da dupla comeu? Então, essa comparação nós vamos fazer no dia da live, tá bom? Dos alimentos listados, quais você acha que são mais saudáveis ou menos saudáveis e por quê? Observem a imagem das bebidas na página anterior. Do que você acha que elas são feitas? Você ficou com vontade de experimentar alguma?
Então, crianças, essas são as atividades que vocês precisam realizar. E agora eu vou fazer 2 perguntas para vocês responderem lá no caderno de ciências, ok? Então, vamos lá. Primeira. Você conhece os alimentos representados na ilustração da página anterior? Quais são eles? 2. Retome a lista de alimentos ingeridos ontem. Que alterações você faria nessa lista para que a sua alimentação fosse ainda mais saudável? Então, respondam essas questões no caderno e façam as atividades com bastante calma e atenção, ok? Um beijo e até a próxima aula. Tchau! Olá, crianças, tudo bem com vocês? Agora nós teremos aula de ciências. Para isso, vocês vão precisar abrir o livro na página 230. Vamos lá? De que preciso para viver? Nesta aula, você vai conhecer algumas das necessidades básicas dos seres humanos. Então, acompanhem a leitura. Comer, beber água, ir ao banheiro, dormir e respirar são exemplos de necessidades básicas, isto é, essenciais para a nossa vida. Você já passou por um dia inteiro ou algumas horas sem realizar algumas delas? Imagine ficar sem respirar. Quanto tempo você consegue? Essas atividades são essenciais, pois possibilitam que o nosso corpo continue funcionando por meio da comida, da água e da respiração. Obtemos substâncias que nos permitem continuar vivos e saudáveis. Além disso, temos de eliminar as substâncias de que não precisamos e desfrutar boas noites de sono para descansar o corpo e a mente. Além das necessidades essenciais, outras coisas importantes facilitam e divertem a nossa vida. Embora consigamos viver sozinho, seja muito difícil e chato ficarmos completamente isolados, sem poder encontrar os amigos e a família, não é mesmo? Outras atividades, como ler um bom livro, ouvir uma música bonita, brincar, jogar bola, dançar, receber e dar carinho, também tornam a vida melhor e mais feliz. Atividade. Indique quais elementos abaixo estão relacionados com as atividades essenciais para a nossa sobrevivência. Então, vamos lá. Andar de bicicleta é um elemento essencial para a nossa sobrevivência? O que vocês acham? Não, né? E comer? Comer um bombom ou um docinho é um elemento essencial para a nossa sobrevivência? Sim, então vocês precisam circular, tá bom? Beber água é essencial para a nossa sobrevivência? Sim. E dormir, olha aqui, representado pela cama, é essencial para a nossa sobrevivência? Sim. E aqui temos a fruta e o suco, né, que entra na parte
de se alimentar, que também é essencial para a nossa sobrevivência. Duas atividades essenciais não aparecem no quadro acima. Quais são elas? Isso mesmo, respirar e ir ao banheiro. B. Escolha um dos elementos que você não indicou, mas que está presente na sua vida. De que forma ele torna melhor ou mais divertida? Então, você vai escolher um dos elementos que você não indicou, que ele não é essencial para a nossa sobrevivência. O que quer dizer? Que se nós não tivermos, por exemplo, a bicicleta, ela não é essencial para a nossa sobrevivência. Se a gente não tem uma bicicleta, a gente morre? Não, né? Continua vivo. Mas e se nós não tivermos um alimento, nós morremos? Sim, porque o nosso organismo precisa do alimento, tá bom? Então, escolha um dos elementos que você não indicou, mas que está presente na sua vida. De que forma ele a torna melhor ou mais divertida? Então, essa é uma resposta pessoal. Eu vou falar para vocês a minha, tá bom? A minha resposta. As roupas, por exemplo, elas não são essenciais para a nossa sobrevivência. Nós conseguimos sobreviver sem elas, mas ela é um elemento muito importante na minha vida e ela torna a minha vida mais divertida. Eu adoro roupa. Palavra-chave. Para você, qual é o significado da palavra órgão? Então, vocês precisam fazer essa pesquisa e descobrir o significado da palavra órgão, tá bom? Então, façam a pesquisa e nós voltaremos para a próxima aula na página 232, ok? Beijos e até logo!